Fala pessoal, 74.020 dólares é o preço do Bitcoin. A gente chegou a atingir os níveis de 74.481 dólares no dia de hoje. A gente buscou liquidez, não sei se ainda usaria o termo correto, buscamos a liquidez que precisava, mas é possível que a gente ainda belisque um pouco mais para cima. Tá acontecendo um evento aqui agora no Bitcoin que é a quinta vez que acontece desde 2021. Eu vou te mostrar aqui. Mas olha, eu tô aqui no outro canal que eu tenho que fazer um outro AdSense. Então se inscreve aqui, pô. Se inscreve aqui, deixe seu comentário. Eu preciso de 1000 inscritos aqui para eu fazer um novo AdSense. Eu preciso. Então me dá essa moral aí. Vamos fazer essa troca. Eu te passo conteúdo e você se inscreve aqui. Beleza? Veja bem, a gente tem aqui alguns pontos a observar. Como a linha de tendência primária do bear market, essa linha de tendência ela não é no gráfico diário, ela tem que ser no mínimo no gráfico semanal, tá? No mínimo, então a gente ainda está muito distante dela. É extremamente precoce falar que a gente vai romper, por exemplo, 80 mil dólares, porque é onde a gente está na LTB, a gente nunca rompe reto, com exceção de quando a tendência vira de fato, mas é um movimento muito forte como aconteceu aqui, ó. Então, são casos e contextos diferentes. O MACD estava verde lá já. A gente não tem esse MACD verde ainda. A gente está enfraquecendo. O que sugere, no mínimo, uma consolidação de algumas semanas mais. Sugerindo até compras abaixo dos 60, validadas de longo prazo. A gente já discute DCAs abaixo de 70 há bastante tempo. E conforme essa consolidação for aumentando, a cada perda de fundo, isso valida para a gente que o interesse de venda torna-se cada vez menor. O risco-retorno, por exemplo, já não fica mais tanto favorável. Você pode pegar o exemplo dos 60 mil dólares e simplesmente fazer o seguinte: olha, a gente pode cair até os 40, pô, show de bola, caraca, eu tenho 30% de porcentagem de queda, mas dos mesmos 60 pro 95 aqui, poxa, já tenho 57% de alta. Consegue entender que o risco-retorno ele começa a ficar favorável de 60 mil dólares para baixo? Então a gente não tem muito mais o que cair. Não é que eu estou dizendo aqui que o fundo do bear market é 60 mil dólares. Não, eu não acho que é. Eu acho que a gente ainda vai um pouco mais para baixo, mesmo que seja para estopar todo mundo. Isso não muda a nossa tese de que sim, desses pontos de 60 para baixo são compras absolutas. Não existe zonas de venda de 60 mil dólares para baixo. A gente só pode olhar para compras. Isso são fatos. Agora, dentro da tendência, nós estamos com topos e fundos descendentes. Isso é indiscutível. 126 mil dólares, 97 mil dólares e agora o topo descendente. Geralmente, esses topos descendentes, ele acontece algumas vezes com um pivô de alta no gráfico diário, mas na maioria das vezes com uma confluência do sobrecompra do gráfico diário. Sobrecompra do gráfico diário é esse que a gente já chegou a estar em 87 mil dólares, caímos para 86, caímos para 85, 84, 82, 81.600, 80 mil e não sei quanto, e agora a gente já está sub 80 mil dólares. Para ser mais exato, nesse momento 79.800 dólares, o que mostra pra gente que, olha, a gente não tem muito mais espaço para subir. Dentro dessa tese que o gráfico mensal corrigindo vai até o diário em sobrecompra. Então, ali perto dos 80 mil dólares, que uma coincidência ou não é a retração de Fibonacci, tá bom? 79.500 dólares, nós não estamos muito distantes desse ponto corretivo. Coincidentemente ou não também, é essa zona de fundo anterior, também conhecida como zona dos arrependidos. Quem comprou acreditando num fundo duplo, quem comprou acreditando que o mercado não iria cair, que não iria perder, que não estoparam. Agora nesse recuo, muitos acabam fechando essas posições. Muitos ainda não vão fechar, mas muitos ainda acabam fechando essas posições porque compraram errado, para tentar recomprar mais lá embaixo. E faz todo sentido. A gente está em bear market dentro de retrações estruturais, como a perda da LTA mostrou pra gente, a gente nem sequer voltou no primeiro nível de Fibonacci, 56 mil dólares, que tem que ser precedido após uma ruptura de linha de tendência.
a gente não bateu. Se o objetivo das baleias, instituições, for parar o preço em 56, era óbvio que o preço teria que parar antes. O Wyckoff chama isso daqui de PS, preliminar suporte, primeira tentativa de parar a tendência vigente de baixa, que sempre vai ser capturada. Por isso que quando a gente olha para o gráfico semanal, eu não vejo como o preço simplesmente parar aqui e formar um fundo assim, ó, agulhou, já era. Foi algumas horas que bateu ali, já era. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Eu não acredito que é assim que funciona, por isso que a gente olha para esses pontos de retração como pontos de cautela. É muito importante a gente lembrar que a LTB está em 80 mil dólares, o primeiro nível de Fibonacci está em 56 mil dólares. Se a gente pega deste último topo as regiões mínimas, a gente tem aqui, ó, 76.500 dólares, sendo a segunda zona de 50%. O sobrecompra em 79 mil dólares, 79.800, né? Ou seja, uma consolidação aqui nessa região de 73, 74, esse sobrecompra, ele cai rapidamente para 76, 75, 77 mil dólares, o que mostra que a gente não está muito distante desse topo descendente. Isso é uma zona de cautela, sem euforia. Nós somos profissionais do mercado, nós vamos operar a tendência. Ok? Também é importante lembrar que a gente tem que os institucionais geralmente fazem é voltar numa zona de gap. Então, quando você pega um gráfico de 12 horas, um gráfico de 4 horas, e você começa a entender o que é uma zona de gap, você acaba vendo, por exemplo, essa zona de gap aqui, ó. A gente tem uma zona de gap aqui, ó, dos 74.300 até aqui, os 75.800, ó. Isso aqui, ó, FVG, Fair Value Gap, tá bom? A gente eu tenho até esse indicador aqui que ele é gratuito para todo mundo, FVG/IFVG, ele já pega esses espaços vazios e mostra para vocês aonde que tem. Você tem que saber ver, você tem que saber entender o que é o FVG. Um gap não é só isso aqui são espaços onde o mercado não movimentou preço, não deixou pavio, não fechou aqueles movimentos, não teve interação. É também considerado como se não tivesse, igual aquele gap que você vê na CME, um espaço vazio. É a mesma coisa, só que para negociações de preço. E isso daqui, geralmente o preço volta dentro dessas regiões para fechar esse espaço e dar seguimento ao movimento vigente. Quer dizer que vai parar aqui? Cara, é muito provável que sim, mas como a gente tem ainda o sobrecompra ali nos 79.800, a gente não pode descartar, por exemplo, uma volta aqui no 77. Até lá, a gente vai cair aqui para 77. Quanto menor for esse tempo de interação, menor for esse FVG, mais forte é esse FVG, tá bom? Isso também a gente tem que estar ciente disso. E a gente está muito perto dele. Lembrando que a gente tem espaço para subir mais. Lembrando que a gente tem o alvo do gráfico de 12 horas, que ainda está apontando para cima. Movimentos esses que a gente esperava desde os 65 mil dólares. Eu fechei meu long nos 73 mil dólares, tá bom? Mas desde aqui de trás, quando estava todo mundo com medo, quando os Estados Unidos atacou a Ucrânia, ó, o Irã, né? Aqui todo mundo com medo, vai desabar, vai desabar, vai desabar, e a gente abriu long no Bitica, né? Nosso alvo já era o 77, é a segunda zona de Fibo. Então, dentro dessa região de 75, né? Desse alvo de pivô, 75.700, 76 mil dólares, cara, está dentro da expectativa. Agora, qual é o evento que está acontecendo agora? Que é a quinta vez que acontece desde 2022. Você vai pegar o gráfico diário e você vai ver que nós temos exatamente 8 dias de alta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oitavo dia de alta seguido, ou verde. Dias verdes, a gente já esperava essa busca de liquidez por conta daquele martelo. A gente falou sobre isso. Só que o contexto é diferente. A tendência é de baixa, nós estamos estopando todo mundo que está vendido, a gente já sabia disso. O contexto geral da configuração gráfica segue o mesmo, estrutura de baixa dentro de uma formação gráfica baixista, abaixo de uma LTB e uma retração de Fibonacci. Mas olha só, 8 dias seguidos de alta, a última vez que a gente teve esse movimento de 8 dias seguidos, dojis não conta, 8 dias seguidos de alta, foi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui foram 7 dias. Não chegou a ser 8 dias, tá? Mas vindo aqui, foi aqui.
Aqui nós tivemos 8 dias de alta, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Foram 7, não foram nem 8. Foram 7, tá? Se a gente vir... Eu acho que no spot, cara, no spot tá diferente. Eu já tinha visto isso daqui. Então, ó, vindo aqui pro spot... Vamos vir aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta. Presta atenção nisso daqui, 7 dias de alta. Isso já era uma reversão de movimento, tá? Vindo mais aqui pra frente, dentro ainda do bull market, perdão, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta. Aqui também, ó, 7. Presta atenção, 7 bull market, 7 bull market. Tá bom? Aqui nós tivemos, ó, 3, 4, 5. Aqui nós tivemos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de alta. Aqui nós tivemos 8 dias de alta, tá bom? Ali depois que a gente teve o ETF, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias também aqui. Em todo o bull market, cara, isso é muito importante. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também tivemos 8 dias de alta. Tá bom? Aqui 3, 4, não. Então, em todo o bull market, tá? Todo o bull market, nós tivemos 3 vezes 7 dias seguidos de alta. Presta atenção nessa informação. Aqui foram quantos dias aqui? 1, 2, 3, 4, tá? Então, 3 vezes 7 dias seguidos de alta e 2 vezes no bull market 8 dias seguidos de alta. E no bear market, aqui a gente não teve nenhuma. Essa é a primeira vez. Ok, mas quando a gente vem para cá e a gente tenta pegar, né, algo similar, a gente se depara aqui, ó, exatamente aqui, ó, depois da perda do fundo. Tá bom? A gente perde o último fundo no gráfico mensal. Preste atenção nesse movimento, tá? Preste atenção nesse movimento. Perdemos o último fundo do gráfico mensal e, consequentemente, após isso, o que nós temos aqui na alta que a gente veio buscar o topo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias de alta em um bear market aqui. Fora isso, não teve nenhum outro evento dentro do bear market que nós tivemos 8 ou 7 dias seguidos de alta. Foi apenas aqui, nessa recuperação, aqui nesse short squeeze, que é muito parecido com o que está acontecendo aqui. Não dá para dizer que é o mesmo movimento, mas é muito parecido com o que a gente está vendo aqui. 8 dias seguidos de alta, depois da perda do último fundo mensal, que é esse aqui, dentro de um bear market. São eventos raros. 8 vezes, a gente vê, foi uma no bear market, 2 no bull market e agora mais uma depois de uma queda de 52%. É a 4ª vez em 5 anos que acontece isso. Tirando os 7 dias ali que subiram, né? Tirando esses 2 eventos, 8 dias especificamente, é a 4ª vez. Se a gente pega um outro paradoxo, se a gente pega algum outro ponto de análise e olha, por exemplo, para o MACD, a gente consegue ver, né, que todas as vezes que a gente forma topos descendentes, beleza, corrigiu, pum, topo descendente, corrigiu, pum, topo descendente, esse topo descendente, geralmente ele se vem quando o MACD volta muito perto da linha 0. Muitas vezes ele até belisca um pouco para cima e já forma essa base de topo descendente, que é o que a gente começa a chegar aqui. A linha azul já chegou. Isso ainda abre margem, né, onde a linha azul está, para mais alguns dias, que seja consolidado, que seja ainda subindo um pouquinho, que ainda, né, tem delay aquela média móvel ali, que é a média 12,26. Então, a gente ainda pode ficar mais alguns dias, mas a gente já está chegando no limite. A gente não tem muito mais o que subir desse ponto. Entenda o muito mais, 74, 79 são menos de 10% de alta, tá bom? 74,400, 75, para mim acima de 75 é a zona de venda, para mim, ok? A gente vai discutir isso depois, com alinhamento de fluxo no 4 horas, a gente discute isso depois. Não é um movimento para trazer uma euforia extrema, é para você saber o que está acontecendo. A gente já está aqui desde 5 de fevereiro, já estamos aqui há 40 dias
e o preço mal saiu aqui de um movimento, pegando da mínima até aqui de 20%. 40 dias para 20%. Ou pior, pegar esse último fundo aqui que a gente ficou consolidado até o ponto atual. São 13% de alta, 12%. Isso não é uma alta de bull market, isso está bem claro, acho que para todo mundo. Por isso que requer um pouco de cautela. Não esquecendo para você se inscrever no canal para ter acesso a mais esses conteúdos. Eu preciso de 1000 inscritos, tá bom? Dentro do contexto do gráfico de 3 dias, a gente ainda abre margem para um pouquinho mais de correção, para ficar um pouco mais lateralizado. A gente ainda tem espaço para isso, tá bom? Tanto no MACD como no PPO. Não significa que vai, mas a gente ainda tem margem para isso, tá bom? Dentro do gráfico semanal, a gente tem margem também para ter mais algumas semanas consolidadas. Quanto mais consolidar no gráfico semanal, melhor. Quanto mais estrutura ser formada a partir de agora, melhor, porque isso vai aumentar a probabilidade da gente evoluir para zonas de fundo reais. A gente quer isso, a gente quer uma consolidação. Tá dentro de uma bandeira, Samuca? Tá dentro, mas a cada perda de mínima fica inviável pensar em pontos muito mais para baixo, porque a gente já tá chegando muito perto do extremo. Não tem muito mais o que cair, é coisa de um pouco mais de 20% dos 60 mil dólares. Então a gente passa a olhar para compras abaixo dessa região, compras de longo prazo. 70 mil dólares é ruim, Samuca? Não, não é. Eu não acho que é uma zona para você meter a mão, não acho. Mais de 60 mil dólares para baixo, sim, você só vai pensar em compras desses pontos para baixo. Não existe venda daqui para baixo, é compra absoluta. E se não for, Samuca? Por isso que você tem que ter um pouco de exposição. Mais uma vez, não acho que é aquele cenário para você se entupir. Pelo contrário, está muito perto aqui do sobrecompra do gráfico diário. E é evidente que se o próximo mensal abrir vermelho, ele vai bater no diário em sobrevenda. O diário em sobrevenda está em 55. Então o gráfico mensal abriu verde, abriu o porta até os 87, que virou 85, que virou 84, virou 82, virou 80, agora 79. Então dentro desse mensal verde a gente pode ir até os 79. A gente ainda está verde, já estamos no dia 16, porém se abrir o mensal vermelho, isso abre margem para a gente voltar no diário em sobrevenda, que está em 55, que é a primeira zona de FIBO. Então é um processo de ativação. A gente ativou até essa zona dos 80 mil dólares, dificilmente vai passar essa região. Então é um ponto de cautela, tá bom? Lembrando que a gente tem um pivô de alta no gráfico de 12 horas, e esse pivô de alta no gráfico de 12 horas... ele encontra-se como alvo ali, podendo chegar até os 75.900. Para mim, acima dos 75.300, 400 é zona de venda. Para mim, a gente discute isso depois, tá bom? Deixa eu até ver aqui o 12 horas em sobrecompra, que se bobear a gente até bateu. 12 horas em sobrecompra encontra-se em 75.800, exatamente o alvo de pivô. 75.800. Que seria o quê? O que seria, Samuca? O 12 horas de sobrecompra seria o gráfico de 2 semanas. O topo do gráfico de 2 semanas. Se o mensal não for fechar verde, pode até ser que feche. Mas a gente pode muito bem parar por essas regiões por conta do gráfico de 2 semanas. Porque o gráfico de 2 semanas corrige no 12 horas em sobrecompra. O gráfico mensal corrige no diário em sobrecompra. E eventualmente depois a gente pode até abrir um gráfico de 2 semanas vermelho e voltar lá para casa dos 49 mil dólares. Então é um processo de ativação. A gente pode até subir, bater no alvo e depois virar para vermelho, ativando os 49. É um processo de ativação. Ainda vai levar um longo período para a gente virar isso aqui, ó, e enfraquecer. São muitas semanas ainda, tá? Não tem para que ter essa euforia toda. Pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, eu preciso de 1000 inscritos para fazer um novo AdSense. Eu conto com vocês aí, valeu? Um abração, até amanhã.